tan, cold eye and collar, under the bottom crawl. O ano é 30 DC, e por um breve instante, parece que tudo acabou. A multidão já foi embora, o silêncio voltou a tomar as ruas, e o império mais poderoso do mundo acredita que venceu. Um homem foi exposto, torturado e executado diante de todos, da forma mais brutal já criada por Roma. Um aviso claro, impossível de ignorar. É assim que o poder reage quando é desafiado. É assim que a ordem é restaurada. Mas e se, naquele exato momento em que Roma pensou ter encerrado a história, ela tivesse apenas dado início à parte mais perigosa dela? Porque o que começa a acontecer nos dias seguintes não é apenas estranho, é algo que nenhuma estrutura de poder jamais conseguiu controlar. No início do primeiro século, a Judéia era uma terra inquieta, dominada por Roma, mas longe de estar submissa de verdade. A lembrança de liberdade ainda queimava na mente do povo, passada de geração em geração, como uma promessa silenciosa de que um dia tudo poderia mudar. Roma sabia disso, e por isso não governava apenas com soldados, mas com medo, com presença, com demonstrações públicas de força. Governadores como Pôncio Pilatos não estavam ali para administrar, estavam ali para impedir que qualquer faísca se transformasse em incêndio. Enquanto isso, o templo em Jerusalém funcionava como algo muito maior do que um espaço religioso. Era um centro de poder, um sistema político disfarçado de espiritualidade, onde líderes precisavam equilibrar influência interna e submissão externa. Bastava um erro e tudo podia desmoronar. É nesse cenário instável que surge uma figura que não se encaixa em nenhum padrão conhecido. Jesus de Nazaré não liderava exércitos, não convocava rebeliões, não ocupava cargos oficiais. Ele falava. E ainda assim, suas palavras tinham um peso que ninguém conseguia explicar completamente. Ele falava de um reino, mas não era um território. Falava de autoridade, mas não vinha de Roma. E talvez o mais perigoso de tudo, pessoas começaram a segui-lo. Não por obrigação, não por medo, mas por convicção. E influência desse tipo é imprevisível. Não pode ser medida, não pode ser contida com facilidade. Em uma região já à beira de explodir, isso não era apenas incômodo, era um risco real. Porque impérios não esperam ameaças se tornarem concretas, eles eliminam possibilidades. A execução foi rápida, calculada e pública. Crucificado sob a acusação de rei dos judeus, ele deixou de ser apenas um homem e se tornou um símbolo, um aviso. A mensagem era direta. Não existe outro rei além de César. Não existe autoridade fora de Roma. E por um instante, tudo pareceu resolvido. Seus seguidores desapareceram. O movimento perdeu força. Mais uma possível rebelião havia sido interrompida antes de começar. A ordem foi restaurada. Mas a história tem um padrão que se repete com frequência. O poder costuma confundir silêncio com controle. Os primeiros sinais de que algo estava errado não vieram de soldados nem de governantes. Vieram de rumores, sussurros. Um túmulo, fechado e vigiado, foi encontrado vazio. No início, ninguém levou a sério. Corpos desaparecem, histórias são inventadas. O luto confunde a mente. Roma já tinha visto isso antes, mas dessa vez, os rumores não desapareceram. Eles cresceram, se espalharam. Pessoas começaram a afirmar que tinham visto aquele homem novamente, não como lembrança, não como imaginação, mas como alguém vivo, presente, falando, caminhando entre elas. E o mais inquietante, essas pessoas não estavam seguras ao dizer isso. Elas estavam se colocando em risco. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso, porque uma crença que sobrevive ao medo não pode ser facilmente destruída. Algo estava acontecendo, mas não seguia nenhuma lógica conhecida.
Normalmente, quando um líder é eliminado, o movimento morre com ele. O medo substitui a coragem. O silêncio substitui a voz. Mas aqui, o efeito foi o oposto. A execução que deveria destruir a influência parecia estar ampliando ela. O ato que deveria encerrar uma mensagem acabou tornando essa mensagem permanente. E isso levanta uma pergunta que nenhuma autoridade gosta de responder. O que acontece quando eliminar o mensageiro fortalece a mensagem? O sistema romano dependia de clareza. Identificar ameaças, classificar, eliminar. Simples, direto. Mas dessa vez, não havia um exército para combater, nem território para recuperar, nem um líder visível para executar novamente. O que estava se espalhando não podia ser crucificado. Não tinha forma física, não tinha centro. Era transmitido de pessoa para pessoa, de história para história, de crença para crença. E isso o tornava extremamente difícil de conter, porque Roma podia controlar corpos, podia silenciar vozes, mas não conseguia conter uma ideia depois que ela se enraizava. A tensão começa a crescer novamente, mas de forma diferente, mais silenciosa, mais desconfortável. Pequenos grupos começam a surgir, não grandes o suficiente para justificar uma repressão imediata, mas constantes o suficiente para chamar a atenção. E o que eles dizem é ainda mais estranho. Falam de vitória depois de uma execução. Falam de vida depois da morte. Falam de um reino que não ameaça Roma de direito a Roma. E talvez o mais perigoso de tudo, pessoas começaram a segui-lo. Não por obrigação, não por medo, mas por convicção. E influência desse tipo é imprevisível. Não pode ser medida, não pode ser contida com facilidade. Em uma região já à beira de explodir, isso não era apenas incômodo, era um risco real. Porque impérios não esperam ameaças se tornarem concretas. Eles eliminam possibilidades. A execução foi rápida, calculada e pública. Crucificado sobre a acusação de rei dos judeus, ele deixou de ser apenas um homem e se tornou um símbolo, um aviso. A mensagem era direta. Não existe outro rei além de César. Não existe autoridade fora de Roma. E por um instante, tudo pareceu resolvido. Seus seguidores desapareceram. O movimento perdeu força. Mais uma possível rebelião havia sido interrompida antes de começar. A ordem foi restaurada. Mas a história tem um padrão que se repete com frequência. O poder costuma confundir silêncio com controle. Os primeiros sinais de que algo estava errado não vieram de soldados nem de governantes. Vieram de rumores, sussurros. Um túmulo, fechado e vigiado, foi encontrado vazio. No início, ninguém levou a sério. Corpos desaparecem, histórias são inventadas. O luto confunde a mente. Roma já tinha visto isso antes, mas dessa vez, os rumores não desapareceram. Eles cresceram, se espalharam. Pessoas começaram a afirmar que tinham visto aquele homem novamente, não como lembrança, não como imaginação, mas como alguém vivo, presente, falando, caminhando entre elas. E o mais inquietante, essas pessoas não estavam seguras ao dizer isso. Elas estavam se colocando em risco. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque uma crença que sobrevive ao medo não pode ser facilmente destruída. Algo estava acontecendo, mas não seguia nenhuma lógica conhecida. Normalmente, quando um líder é eliminado, o movimento morre com ele. O medo substitui a coragem. O silêncio substitui a voz. Mas aqui, o efeito foi o oposto. A execução que deveria destruir a influência parecia estar ampliando ela. O ato que deveria encerrar uma mensagem acabou tornando essa mensagem permanente. E isso levanta uma pergunta que nenhuma autoridade gosta de responder. O que acontece quando eliminar o mensageiro fortalece a mensagem? O sistema romano dependia de clareza. Identificar ameaças, classificar, eliminar. Simples, direto. Mas dessa vez, não havia um exército para combater, nem território para recuperar, nem um líder visível para executar novamente.
O que estava se espalhando não podia ser crucificado. Não tinha forma física, não tinha centro. Era transmitido de pessoa para pessoa, de história para história, de crença para crença. E é exatamente aqui que está o verdadeiro ponto de virada. Não na execução, mas no que vem depois. Porque Roma fez o que sempre fez. Identificou uma ameaça e eliminou. Mas ao fazer isso, pode ter desencadeado algo que não podia mais controlar. A ressurreição não é apenas sobre o destino de um homem. É um desafio direto à própria estrutura de poder. Uma sugestão de que a autoridade não é absoluta, de que controle tem limites, de que até o maior império do mundo pode agir, decidir e ainda assim falhar no resultado. A história raramente mostra momentos em que o poder perde o controle de forma tão clara. Normalmente, isso acontece aos poucos, quase invisível. Mas aqui, a mudança é evidente. Um homem é executado para preservar a ordem, e ainda assim, sua